A gente está aqui hoje começando a nossa série Bate-Papo com Egresso, né, que é uma atividade do projeto de extensão Sempre FSP. O projeto Sempre FSP ele tem o objetivo de desenvolver ações, né, atividades com os nossos alunos egressos já formados aqui no Instituto de Campos do Jordão. E a ideia dessa série, né, desse bate-papo, é conversar com alguns ex-alunos sobre temas de interesse que podem ser dos ex-alunos, né, das pessoas que estão se formando também, que ainda estão estudando, e produzir conteúdo, né, tirar dúvidas sobre essas temáticas para os nossos alunos e egressos. E hoje a gente está aqui, então, com um convidado muito especial, que é nosso egresso também, o Celso, né? Aliás, de 2 cursos aqui do Instituto, e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre pós-graduação. Então, primeiro eu vou começar pedindo para o Celso se apresentar, né? Para quem tá assistindo, para a gente começar a conversar. Desde já agradeço muito a participação do Celso aqui. Imagina, é sempre um prazer voltar para o Instituto. Bom, então, eu sou o Celso, como já foi dito. Entrei no Instituto em 2012, então agora em fevereiro fez 10 anos da minha relação com o Instituto. Uma relação muito saudável e da qual eu sinto muita falta. Bom, eu me formei no Instituto em Técnico em Edificações em 2013 e licenciatura em Matemática em 2016. Na verdade, a formatura foi em 2017, né? Desde então, eu tenho atuado na pós-graduação, fiz mestrado em astronomia extragaláctica e atualmente estou no doutorado em astronomia extragaláctica, estou no 3º ano do doutorado, caminhando aí para o final dessa etapa. Bacana, Celso. Muito obrigada pela apresentação. Então, agora eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o porquê que você optou, né, por fazer a pós-graduação depois de se formar, se já era uma vontade sua antes da graduação, se na própria graduação você fez alguma coisa que despertou esse interesse, ou se foi depois de formado. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse processo. Na verdade, eu descobri o que era pós-graduação enquanto estava no Instituto, na licenciatura, e eu sempre brinco que a minha vida acadêmica ela se divide em APDP, antes do professor Paulo e depois do professor Paulo. Ele foi professor de física aí no Instituto, e ele que me incentivou, me abriu as portas para a pós-graduação. A princípio seria a pós-graduação em geofísica. Acabou que não fiz em geofísica, porque eu sempre gostei de astronomia, sempre me interessei pelo universo. E foi então no 6º semestre da matemática que eu decidi que iria fazer pós-graduação, mestrado, e foi por causa do professor Paulo. Então, o culpado da minha vida acadêmica é ele. Mas eu gosto bastante dessa área da astronomia e não me vejo fazendo outra coisa hoje, a não ser pesquisa, a não ser astronomia. Legal. E você chegou a desenvolver algum projeto durante a sua graduação, com o professor Paulo, com algum outro professor? Não, não. Na verdade, o curso na época era muito novo, né? Fui da 2ª turma do curso, então não tive muito meio de desenvolver nenhuma IC, e também não tinha pretensão até então. Quando eu pensei em fazer a pós-graduação, pensei em pesquisa, eu já estava fazendo o TCC, já estava me encaminhando para sair do instituto. No instituto eu não fiz nenhuma atividade extracurricular. Ah, bacana. E aí, como que foi esse processo, assim, né? Durante a graduação, você se decidiu por fazer a pós? Como que foi o processo de preparação, né, para os processos seletivos? Porque a gente sabe que a pós-graduação, principalmente em stricto sensu, né, tem um processo seletivo com várias etapas e tal. E como que Uhum. você fez para se preparar para esse processo, para buscar até, né, a universidade e o curso, a área em que você iria estudar? Conta pra gente um pouquinho como que foi essa preparação. Bom, de novo eu tenho que falar no professor Paulo. Ele foi o meu mentor nesse período, então a princípio eu iria fazer geofísica no INPE,
Então, eu estava me preparando para fazer o processo seletivo de geofísica no INPE. A prova consiste em 3 etapas de seleção: entrevista, que é uma coisa mais simples, a prova de matemática e a prova de física. A prova de matemática, o Instituto, felizmente, me deu uma boa base. E física, eu aprendi a gostar do professor Paulo e estudava por prazer. E essa foi basicamente a preparação. Acabou que eu não fiz o processo seletivo para geofísica no INPE, eu fiz para astronomia na escola em que eu estudo, na Univap. E como que foi, assim, uma coisa, né, que é uma dúvida frequente de quem vai entrar na pós-graduação, no programa de mestrado, né, com relação à pesquisa, né? Então, você já sabia que você queria essa área de astronomia, mas com relação, assim, à sua pesquisa especificamente, ao que você ia pesquisar, você já sabia, já pensou nesse projeto de pesquisa antes da seleção, ou ele foi pensado junto com os professores, com o orientador, quando você ingressou na pós-graduação? Como que foi esse processo? Bom, geralmente, na Univap, assim, na USP, INPE, você tem que procurar um possível orientador antes de ingressar, para você ter uma ideia do que pode ser trabalhado, né? Na Univap, então, eu procurei minha orientadora. Eu sempre admirei e achei muito interessante buraco negro. Então, eu queria trabalhar alguma coisa desse tipo. A orientadora que eu escolhi, que me escolheu, me adotou, ela não trabalha especificamente com buraco negro. Então, a princípio, o meu trabalho não seria o que é hoje. No meio do caminho, no segundo semestre, a gente mudou, migrei para o tema que eu trabalho hoje, mas, de maneira geral, a gente escolhe um possível tema para trabalhar antes de entrar na pós-graduação, né? E com relação, assim, à dinâmica, né, da graduação para o mestrado, assim, você teve dificuldade em se adaptar a alguma questão? Como que foi para você sair da graduação e ir para o mestrado, né? Que diferença você sentiu aí nesses dois níveis? A maior diferença é que no mestrado e principalmente no doutorado, a gente é sozinho. O orientador, ele joga uma ideia, te dá uma direção, mas depende de você fazer aquilo ou não. E na graduação é diferente, pelo menos comigo foi. O professor costuma caminhar junto com você, né? Mas essa é a maior diferença. E eu sei, eu sou uma outra dúvida, né, que é bastante frequente, assim, até uma insegurança de quem quer fazer pós-graduação, é com relação ao fomento, né, as bolsas disponíveis na pós-graduação, né, e aí eu queria saber, assim, se você pode falar um pouquinho para a gente, como que é essa questão da oferta de bolsas na pós, né, principalmente atualmente com os cortes que a gente tem vivido, né, em É, várias áreas. Mas assim, como que é essa questão? Se é difícil conseguir bolsa para se dedicar integralmente ao mestrado, ou se tem bastante oferta, se puder falar um pouquinho para a gente. bom, como você mesmo disse, o Brasil ele sofre de um problema crônico, que é o investimento em ciência. Basicamente, aqui no estado a gente tem 3 instituições de fomento, né? Que é a CAPES, a CNPq, que são as 2 principais, e a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A CAPES e a CNPq, eles dão bolsa por cota, então cada programa tem uma cota de bolsa do CAPES e CNPq, em que basicamente essas bolsas elas existem e vão ser implementadas para um aluno. Já a FAPESP, ela é uma instituição em que você tem que fazer um projeto e se submeter a um processo seletivo muito mais rigoroso do que a CAPES e a CNPq. Mas, em compensação, também é uma bolsa muito melhor. No mestrado, primeiro semestre do mestrado, eu tive uma bolsa parcial da CAPES, então eu continuei trabalhando para me manter. A partir do segundo semestre, eu fui contemplado com a bolsa integral, da CAPES também. E no doutorado, eu submeti um projeto para a FAPESP e, felizmente, fui aprovado. E então, eu tenho uma bolsa FAPESP de doutorado. O ruim da FAPESP é justamente esse processo. É uma procura muito grande, porque é uma bolsa muito boa, mas é uma oferta muito pequena. E então a concorrência chega a ser desleal.
Mas não é impossível, eu ganhei. Só precisa ter um currículo bom e, principalmente, um projeto muito bom. Agora, Celso, eu queria pedir para você deixar assim umas dicas que você considera importante para quem está fazendo agora a graduação, né? Está concluindo a graduação ou já concluiu e está pensando em ingressar na pós-graduação. O que você acha que é importante já ir fazendo, né, durante a graduação, para ter assim mais facilidade de se adaptar? A primeira coisa é, se você tiver oportunidade, faça uma IC na sua graduação, uma iniciação científica. Eu acho que te ajuda bastante a entender o que é uma pesquisa. Em segundo lugar, escolha bem o que você quer. O mundo da pós-graduação é um mundo ingrato. Às vezes você trabalha meses e meses fazendo a sua pesquisa e chega no final, o resultado é inconclusivo. Então, você tem que se adaptar a isso também. A questão da língua, se você tiver a oportunidade de começar a estudar, de começar a interagir em inglês, basicamente em inglês, comece o quanto antes, vai te ajudar bastante na pós-graduação. E a principal coisa a se fazer na graduação, pensando na pós-graduação, é realmente construir o hábito de estudar e de procurar as respostas sozinho. E eu posso falar da astronomia, eu acho que todo mundo deveria estudar astronomia, então já fica aí um convite. A gente tem no Vale 3 cursos de pós-graduação em astronomia, é uma área que no Vale do Paraíba é muito forte, e a gente que sai da matemática tem uma certa facilidade em astronomia, em física, já fica também o convite para vir para essa área, porque é muito legal mesmo. Acho que é isso. Oh, que legal, já fica o convite, então, para quem tiver interesse, né? Parece uma área muito bacana mesmo de estudar. E dicas valiosíssimas, assim, muito obrigada, Celso. Eu tenho certeza que quem está assistindo a esse vídeo, né, quem vai assistir, vai aproveitar muito, né, um pouquinho das coisas que você compartilhou aqui com a gente. A gente está finalizando agora o nosso primeiro bate-papo com o egresso, e eu agradeço muito a presença do Celso e já desejo, assim, uma trajetória de ainda mais sucesso para você, Celso. Obrigada mesmo.